Marcos Paulo Queiroz Macedo. Eu não sou nativo daqui, eu sou de Frutal, mas eu trabalho aqui há muitos anos, moro aqui desde 2004. Já sou cidadão araxaense, né? Recebi o título pela Câmara Municipal de Araxá. Meus filhos nasceram aqui, me casei aqui, então me considero, se não um cidadão nativo, mas um cidadão adotado por Araxá e a cidade a qual eu adotei também. Minha relação com a literatura é uma relação umbilical desde que eu me entendo por gente, mesmo antes de eu começar a ler, sempre me interessei por histórias em geral, pedia para as pessoas, minha mãe, as pessoas que cuidavam das crianças para lerem, meu pai, meus tios sempre lerem histórias para mim, sempre me interessei bastante por isso. A partir do momento, inclusive eu pedi alfabetização, pedi para pular um ano na escola, porque eu estava muito interessado em aprender a ler e tive que brigar muito lá com a minha mãe e conseguiu isso, então adiantei um ano na escola, então aí eu aprendi a ler um ano mais cedo e desde então os livros são minha melhor companhia. Sou promotor de justiça. O direito exige muita leitura e o direito é uma ciência humana, né? Então a literatura também, do meu ponto de vista, se enquadra como uma ciência humana da sociedade. Então é a mesma área de conhecimento. E eu me interesso em leituras de direito ou de ciências humanas em geral, mas interculturais, então que abranjam mais áreas de conhecimento, não só leituras muito técnicas. É claro que às vezes isso é exigido da profissão, mas eu me interesso por coisas que são mais amplas. Então até inclusive meus textos jurídicos eu também tento jogar questões de literatura, ou de cinema, ou de pintura. A minha obra ela é uma obra mais jurídica até o presente momento. Tenho 4 livros editados, 2 exclusivos meus e 2 em coautoria, e dezenas de artigos jurídicos publicados em revistas importantes no Brasil. Mas eu também me interesso pela literatura em si e tenho alguns poemas publicados, mas ainda não foram reunidos em livro. Esse é um projeto já para o ano que vem, que está em gestação. É difícil explicar, é uma coisa que eu nem diria que eu nem tenho domínio. Comigo eu não tenho domínio total da escrita, ela brota de dentro de mim. Eu sei que muita gente não acredita em inspiração e eu respeito isso. Por exemplo, João Cabral de Melo Neto fala isso, não acredita em inspiração, mas o ser humano é complexo, cada um tem uma forma de pensar e de viver e de agir. No meu caso, a poesia, a literatura, ela é totalmente brota de inspirações, de situações que me tocam, e isso praticamente me obriga a pôr para fora e sai em forma de verso. Muitas outras pessoas se expressam de outras formas, né? Música, pintura, enfim. No meu caso, é pela poesia. Quando a inspiração vem, eu tenho que colocar ela no papel, né, da forma que estiver mais próximo. Então, pode ser por escrito mesmo, né? Ou se eu tiver um computador próximo, eu já sento direto no computador. Dá um prazer, um êxtase. Se eu reputo que aquilo foi uma coisa bela, surgiu uma coisa bela de dentro, me dá uma sensação assim, de realização, de prazer. Ler um grande livro são duas coisas, né? Enquanto você está lendo um grande livro, a sensação de prazer ela é imensa. E quando você termina um grande livro, tem uma sensação de luto, né? Acabou aquilo mas também é uma sensação de quero mais, né? Ler um livro e vou buscar outro autor, outro livro do mesmo autor. Qualquer obra artística, você parte de um contexto específico para falar do universo humano. Essa é a minha visão muito sintética de obra de arte. Então Guimarães é um autor local falando de Codisburgo, Drummond em grandes poemas falando de Itabira, ele é um autor de Itabira. Eu não consigo ver dessa forma. Eu acho que tem grande literatura ou literaturas não tão grandes
E os contextos fazem parte. Todos os autores falam de questões locais, porque você tem que falar de coisas que você conhece. O Balzac está falando da França, Tolstói está falando da Rússia, Fitzgerald está falando dos Estados Unidos da época do jazz, que é o que ele conhecia e vivia com a esposa, de Los Angeles. Então, literatura local é um conceito muito relativo. Você parte do local para o geral, essa é a grande obra de arte. Quando você consegue dar esse passo do específico para o geral, para falar de coisas que são locais, mas que qualquer pessoa de qualquer local do mundo, lugar do mundo, vai se sentir tocado, aí é a grande obra de arte. É difícil também rotular, sou um poeta mais lírico, sim, porém eu também tenho muitas poesias de temática social, questões que me incomodam, né, de desigualdade social, injustiça do mundo, maldade humana. Então, na verdade, eu entendo mais como uma temática filosófica, que abrange, como eu estou tentando dizer, o meu interesse é o ser humano e a sociedade humana. Então, dentro disso, tem amor, tem relações filiais, tem relações econômicas, o que nos une. E isso vai sendo desenvolvido nas poesias a partir de contextos, de coisas que me tocam, de situações. E então eu não tenho uma linha assim que eu possa dizer só isso, né? Tem várias vertentes. Aliás, isso é uma coisa que eu gosto muito de escrever. Uma das razões que eu gosto de escrever, eu não quero ser preso a nada, eu quero escrever o que eu tiver vontade de escrever. Acredito muito na liberdade, e a literatura ela é um grande exemplo de liberdade. Essa observação é muito precisa, nos dois sentidos, nas duas mãos, de quem escreve e de quem lê. Você pode estar preso, mas você está lendo um grande livro numa cela e você dali somente se expande, as reflexões, a imaginação, enfim, ela te dá potencialmente uma imensa liberdade, tanto para quem escreve quanto para quem lê. As Laranjas de Sevilha, esse poema, eu morei em Sevilha em 2013, fiz um mestrado lá em Sevilha, e as laranjas são um símbolo da cidade. Por onde você anda na cidade tem laranjais, pés de laranja, né? E as laranjas, em determinada época do ano, elas brotam e, claro, depois caem. Então, tem um cheiro quando está florindo e depois quando tem a fruta. Então, é um cheiro de laranja por toda a cidade e é muito marcante. Então, essa poesia tenta retratar o sentimento que eu tive de morar naquela cidade, que é uma cidade tem mais de 2.000 anos, foi de fenícios, depois de romanos, por 700 anos dominação muçulmana, e tem bairros judeus, tem bairro também de ciganos, né, de gitanos, que é a origem inclusive do flamenco, tanto da música quanto da dança flamenca. Então é uma cidade muito multicultural. Inclusive Colombo saiu de lá, Palácio Real onde os reis Isabel e Fernando estavam no momento, era em Sevilha, e saiu lá do porto de Sevilha as navegações para cá. Colombo está enterrado na Catedral de Sevilha. Então é uma cidade muito importante para o mundo, mas essa multiculturalidade de lá, as várias culturas, os vários matizes, as várias cores, as várias até línguas, dialetos, me chamou muita atenção, e essa poesia tenta retratar um pouco disso. Um dia a gente estava reunido, eu sou da Academia Araxaense de Letras, aí vamos ler alguns poemas, e aí eu li esses poemas, eles gostaram, meus colegas gostaram muito, e inclusive está publicado no Facebook da Academia, e é essa a razão que eu escolhi, até em homenagem à Academia de Letras, lê-lo. As Laranjas de Sevilha. As Laranjas de Sevilha, lembranças ancestrais de um passado mouro que não cessa de clamar voz. A guerra santa atroz não foi capaz de apagar a natural amálgama de pessoas e vidas que insistem em romper as barreiras da pele.
O mestiço é a verdade do humano coração. Nada mais transcende que uma bela relação de amores que numa alcova rompem as amarras da religião. O filho espúrio é a utopia a ser buscada, de uma paz verdadeira e duradoura entre os filhos de Isaque e Ismael. Ah, as laranjas de Sevilha, odores que se misturam numa rica vida que se constrói a cada dificuldade e que se realiza em cada fruto roto. Ah, as laranjas de Sevilha, os arabescos de Sevilha, a arte mudéjar, a dança e a música gitana, frutos magníficos de uma experiência única, exemplar. A literatura liberta, não só liberta, ela te liberta em vários sentidos, né? Mas principalmente no sentido existencial, filosófico. Então, ela te torna uma pessoa mais crítica, mais perceptiva da nossa posição dentro da sociedade. Então, a minha mensagem é: continue lendo, leitores, sempre mais, e escritores, continue lendo sempre mais, porque é assim que se melhora também a arte da escrita.